queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sinais dos Tempos. Deixa eu arredar um pouco para cá. Não tô no meio. Acho que agora tá bom. Bom, irmãos, estamos aqui acompanhando o que está acontecendo lá na Cisjordânia, tá? Com a visita do enviado, do embaixador, né, árabe, certo? Que está responsável para poder fazer, certo, esse meio de campo com a Palestina. É muito importante que você fique neste vídeo até o fim, porque eu vou passar várias informações importantíssimas para que você possa se situar naquilo que nós estamos apurando. Eu não sou obrigado, tá, a reconhecer ou aceitar algo de outras pessoas. Ainda pessoas entram aqui dizendo, falando um monte de situações, como se eu fosse obrigado a aceitar outros tipos de pensamento. Cada um tem o seu, cada um tem a sua forma de pensar. E nós não estamos falando disso aqui agora. As pessoas acham que estamos falando agora por causa de algumas situações. O nosso canal é voltado para discutir isso, sinais dos tempos, tá? Nós não estamos começando a massificar isso agora. Nós estamos no mínimo há 4, 5 anos, tá? Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, que acham que estamos falando agora por causa de alguma coisa. Não estamos começando a falar disso agora, tá? O nosso foco sempre foi olhar para Israel, tudo que envolve Israel, tudo que envolve esses acordos que começaram há 3 anos atrás. Nós falamos maciçamente ou massivamente disso no nosso canal. O nosso canal ele rodeia essa situação de Israel porque nós entendemos que Israel é o relógio apocalíptico, tá? Então, calma, respirem e calma. Não venham entrar aqui com ataques, tentando me dar conselhos, tentando me dar direcionamentos. Não, eu sei muito bem aquilo que eu estou seguindo e estou tranquilo, tá? E eu vou provar aqui para vocês que a situação ela está sendo encaminhada ainda para uma normalização. E lembre-se, toda vez que você escutar normalização, lembre-se de acordos de Abraão. Normalização com Israel, acordos de Abraão, 3 anos atrás, que foi feito. Normalização, acordos de Abraão. E tudo que está vindo agora para os acordos de Abraão são só extensão daquilo que já foi feito há 3 anos atrás, tá? Então, não é surpresa a Arábia Saudita estar fazendo um acordo com Israel, ou conversando, ou encaminhando. Não é surpresa. Já era para ter acontecido em 2022, tanto que foi o ano da Arábia Saudita para os acordos de Abraão 2022, só que não aconteceu. E agora estamos vendo isso se encaminhar, não para agora em 23, mas para 24, tá? Olha só, vou dizer que vai ser 24? Não, mas está se encaminhando para isso, tá? Pode ser que amanhã eles falem, olha, está tudo certo, tá? Já acordamos tudo, vamos assinar. Pode ser que sim, tá? Mas, contudo, todavia, estamos verificando que pode sim estar sendo encaminhado para 24, tá? Olha só, delegação saudita realiza deslocação histórica à Cisjordânia ocupada. A visita do diplomata saudita, que é primo do Bin Salman, a Ramallah, na Cisjordânia ocupada, é a primeira de um ato de alto cargo saudita aos territórios palestinos ocupados por Israel desde 67. Uma delegação da Arábia Saudita chegou na terça-feira à Cisjordânia, ocupada por Israel, para uma visita, tá? A deslocação da diplomata saudita ocorre numa altura em que Riad mantém conversações com Israel no sentido de uma eventual normalização de relações diplomáticas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros Palestinos assinalou esta terça-feira, através da conta da rede social X, que a visita é um momento histórico para o desenvolvimento das relações fraternais. O secretário do Comitê Executivo da Organização para a Liberação da Palestina,
disse numa mensagem divulgada nas redes sociais que al-Sudairi vai apresentar nos próximos dias as credenciais aos palestinos, né? Foi nomeado em agosto a visita sobre a normalização das relações com Israel. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse na semana passada que parece que pela primeira vez o processo de conversação é sério, acrescentando que está cada dia mais perto, tá? Ainda falou isso aqui, olha. A Arábia Saudita vê a questão palestina como crucial em diálogo com Israel, tá? Deixa eu explicar para vocês. No primeiro momento, Israel e Arábia Saudita estavam conversando, certo? Isso há 4 dias atrás, hein? Estavam conversando de uma forma que parece que a Palestina poderia ficar com segundo plano. Estavam conversando, delineando caminhos, conversando, tá? Batendo papo. Só que o que aconteceu foi que o Abbas foi lá na ONU, teve situações aí externas de mídia que estavam falando: ei, calma aí, vocês estão conversando aí e nós? E nós? Tanto que essa delegação chegou lá justamente para poder explicar e tentar resolver com os palestinos. Foi por isso que eles foram para lá, porque, como eu mostrei no vídeo passado, o Abbas chegou e falou: calminha aí. Vai ser dessa forma? Vamos ficar aqui sob o comando de Israel, não tendo eleição, não tendo nenhum direito, não tendo nada, né? E aí, o Bin Salman, puxa vida, é verdade, né? Eu tenho esse acordo também com a Palestina, então vamos ter que conversar com eles. E aí enviou aí a delegação para poder alinhar as situações que podem já ter sido conversadas com Israel. Podem ter sido conversadas, mas de fato assinar, de fato, sabe, ter algo concreto, ainda não temos nenhuma notícia. Não temos nenhuma notícia, tá? E aí muitos confundem a situação lá que foi exposta pelo Netanyahu na ONU, aquela via de escoar, né, minérios, enfim, que vai ligar do Egito à Europa, tá? Olha só, corredor econômico Índia, desculpa, não é Egito, Índia, Médio Oriente, Europa, numa alternativa à rota da Seda da China. Olha só o que diz. O corredor da SIC no Médio Oriente, Henrique Zimmermann, que está na Arábia Saudita, revela que este é um novo passo na aproximação entre esses dois países e na possibilidade de um histórico acordo de paz na região. Esse corredor não necessariamente quer dizer que a Arábia Saudita e Israel entraram, né, num acordo de paz. Não quer dizer. Sabe por quê? Porque aqui também tem, olha, outra reportagem aqui, eu vou dizer quais são os países que estão interessados, tá? Que estão dentro dessa rota, tá? Bora ver só se abre aqui. Enquanto não abre, tá? Eu vou provar para vocês quem está nessa rota. Jordânia. Jordânia não tem normalização com Israel. Não está em plena paz com Israel. Não está nos acordos de Abraão. A Índia, que começa na Índia, a Índia não está nos acordos de Abraão. Não tem relações de normalização com Israel. Eu estou provando para vocês que esse corredor não necessariamente envolve paz entre a Arábia Saudita e Israel, porque existem outros que não estão ainda em pleno amor com Israel, como Sudão, Marrocos, Emirados Árabes Unidos, não estão. E nem por isso, né, estão deixando essa oportunidade para os próprios países individualmente deixar passar. Não quer dizer, esse corredor não quer dizer que estamos vendo de fato que a Arábia Saudita e Israel fizeram alguma normalização.
Um projeto com grande impacto geopolítico foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos durante a cimeira do G20 na Índia. Prevê a construção de uma ferrovia que parte da Índia, passará pela Arábia Saudita até o Estado de Israel e chega na Europa, tá? Essa aqui tá mais completa. Tá aqui. Cadê? Deixa eu procurar aqui quais são os países, ó. O projeto de criação do corredor econômico Índia, Oriente Médio e Europa prevê a construção de uma ferrovia que ligará os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, a Jordânia e Israel. Do território israelense, o caminho até a Europa será feito em navios que chegarão da Grécia, assim na rede ferroviária e do continente europeu. Ou seja, a Jordânia, ela não está em acordos, nos acordos de Abraão, não está. A Arábia Saudita também não está ainda nos acordos de Abraão, tá? Mas eles estão dentro desse projeto, desse corredor, porque interessa a eles, enquanto país, enquanto algo, sabe? Enfim, particular deles. É algo para eles. Não quer dizer que, por passar por esses países, eles estarão dentro dos acordos de Abraão, dentro da normalização, tá? Então, não necessariamente mostra que esse corredor, certo? Os países que estão dentro desse corredor estão com normalização em relação a Israel, certo? Tem gente que até não tá, tem gente que eu acho que tem país que nem quer, nem precisa entrar nos acordos de Abraão, pelo menos agora, como a Índia. Nem precisa, mas estou falando ali diretamente os países mais próximos, certo? Jordânia não está, tá, nos acordos de Abraão e nem está ainda falando se que ele está querendo fazer uma resolução neste momento. Pode ser que depois que a Arábia Saudita entrar, e a própria Arábia Saudita também ainda não está. E eu estou mostrando aqui para vocês nessas reportagens, tá, que isso é totalmente independente de ter alguma proximidade de resolução, de normalização entre os dois países, certo? E aí, continuando aqui, certo? A gente vai ver um vídeo, primeiro isso aqui, ó. Em plena reaproximação com Israel, a Arábia Saudita envia delegação à Cisjordânia. Em plena reaproximação com Israel. Pela primeira vez em 3 décadas, a Cisjordânia recebeu nesta terça-feira, hoje, uma delegação oficial da Arábia Saudita em plena reaproximação entre o Reino e Israel, que poderiam estabelecer relações em breve sob os auspícios dos Estados Unidos. Tá? Mais uma vez aqui outra reportagem dizendo que ainda não tem nada realmente assinado. A delegação, liderada por Sudairi, nomeado embaixador do reino nos territórios palestinos em agosto, chegou à cidade de Jericó, na Cisjordânia ocupada, disse a AFP, do governador interino desta cidade. A primeira visita de uma delegação oficial saudita à Cisjordânia desde o acordo de paz de Israelo-Palestino em Oslo, que permitiriam a criação da autoridade palestina. Ele pretende apresentar suas credenciais ao presidente da autoridade palestina, Moabi Abbas, durante uma reunião. Antes disso, o embaixador se encontrou com o chefe da diplomacia palestina. A visita ocorre em um momento delicado, enquanto Washington trabalha ativamente para estabelecer relações entre Israel e a Arábia Saudita, um cenário que reconfiguraria a geopolítica no Oriente Médio. O reino petrolífero não reconhece o Estado de Israel, criado em 48, e declarou em diversas ocasiões que mantém a posição histórica da Liga Árabe, não estabelecer relações com o israelense até que a questão palestina seja resolvida. Israel ocupa a Cisjordânia desde 67 e colocou a faixa de Gaza sob bloqueio rígido desde que o movimento Islã pulou, tá? No entanto, nos últimos meses, Riad deu sinal de que poderia mudar a sua posição e anunciou o que deseja dos Estados Unidos em troca de estabelecimento de relações com Israel, garantias de segurança e assistência para um programa nuclear civil, segundo informações de fontes próximas de negociação.
o Biden está tentando convencer os seus o lado dele ali do Congresso, porque eles possuem situações contra o Bin Salman humanitárias. Porque há um tempo atrás, o Bin Salman, ele mandou, um repórter, porque ele falou isso, fez aquilo e tal, ele só, mandou o rapaz dormir para sempre. Então a ala democrata, eles ainda possuem muitas reservas enquanto a apoiar essa situação de oferecer para eles um programa nuclear civil, uma segurança, como se colocasse ele dentro da ONU, da OTAN, né? E outras situações. Lá dentro do próprio Congresso americano existe essa situação de pendência, enquanto realmente os Estados Unidos resolver em dar essas assistências à Arábia Saudita. Além do Egito e da Jordânia, Israel normalizou as relações em 2020 com os Emirados Árabes Unidos. A Jordânia ela não foi normalizada, tá? A Jordânia aqui está errado. Bahrein e Marrocos, no âmbito da chamada Acordo de Abraão, negociados pelo governo do ex-presidente americano Donald Trump. Israel, por sua vez, enviou delegação à Arábia Saudita nos últimos meses para participar de eventos esportivos e culturais, como a reunião da Unesco em Riad este mês, certo? Aqui continua, tá? A Jordânia, ela não está nos acordos de Abraão e não tem ainda nada de normalização. Jordânia, normalização com Israel. Só aqui ver, provar para vocês. Olha aqui, ó. Aqui para provar para vocês. Agimos para enfrentar a normalização com Israel, afirma Irmandade na Jordânia. A Irmandade Muçulmana na Jordânia está fazendo todo o possível para impedir uma maior normalização de laços entre a monarquia equimita e Israel, afirmou nesta quarta-feira. Isso foi dia 7 de abril de 2022. Tá, deixa eu ver uma mais próxima. A organização jordaniana rejeita a normalização em relação com Israel. Isso aqui é 2009. Isso é muito antigo. Cadê? 21. Jordânia insiste em solução de 2 estados em conflito. Onde é que tá? O que tem entre eles é um tratado de paz de 94. Não é os acordos de Abraão. Deixa eu ver aqui. A gente não encontra realmente nenhuma confirmação do que o jornal disse, tá? Isso tudo é de 94. Não, a Jordânia não está ainda dentro dos acordos de Abraão. Eles possuem lá uma certa cordialidade, né? Mas de fato eles não estão ainda dentro da normalização dos acordos de Abraão de fato, tá? Mas como falei para vocês, existem ali alguns acordos bilaterais, algumas situações assim que não faz com que a Jordânia aproveite todos os benefícios que os acordos de Abraão promovem, tá? Como, por exemplo, a situação dos impostos de importação, que chegam quase a zero entre os que estão dentro dos acordos de Abraão, certo? Então a Jordânia ainda não está dentro dos acordos de Abraão e apoia, sim, certo? A situação ali da Palestina, tanto que tem até uma bandeira aqui, certo? Da Palestina, tá? Então, essa informação aqui tá aqui, ó. No início de agosto de 2020, Israel e Emirados Árabes chegaram a um acordo a fim de normalização das relações diplomáticas do país, até que aquele momento das relações árabes, apenas Egito e a Jordânia mantinham relações diplomáticas com Israel. Então, são relações
que já existiu antes dos acordos de Abraão. Mas, contudo, todavia, a Jordânia ainda não mergulhou, não adentrou, não está ainda dentro do escopo de tudo que envolve os acordos de Abraão, benefícios, né, de troca de informações, agricultura, né, situação econômica, cultural. A Jordânia ainda ela não está dentro disso. Porém, contudo, eles já possuíam, desde 94, um certo tipo de bilateralidade de diplomacia, tá? Então, meus irmãos, tá aí, né? Mais uma vez estamos tentando aí seguir o nosso caminho. O nosso caminho nos diz que realmente ainda não tem. E para finalizar, tem um vídeo que resume tudo aquilo que a gente sempre falou aqui para vocês. Vou traduzir, tá? E você vai entender realmente o que está acontecendo hoje lá na Cisjordânia com a visita do responsável lá. Por primera vez en 30 años, una delegación oficial de Arabia Saudita está de visita en Cisjordania ocupada, algo que no ocurría desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993, cuando estuvieron en Ramallah los enviados sauditas. A la cabeza de la representación está Nayef al-Sudairi, primo del príncipe heredero Mohammed bin Salman y considerado cercano a la familia real. De hecho, es el actual embajador del reino sunita en Jordania y en agosto fue nombrado como el primer embajador saudita no residente ante la autoridad palestina y el primer cónsul general no residente para Jerusalén. Durante esta inédita visita de 2 días, al-Sudairi se reunirá con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, para presentarle sus credenciales, un acto formal tras el cual se espera que discutan 2 temas cruciales. Por un lado, la reanudación del apoyo financiero a la autoridad palestina, congelada desde el 2016 por sospechas de corrupción, y por otro, los avances en las negociaciones de normalización entre Arabia Saudita e Israel, quienes han dado a entender que un acuerdo está cada día más cerca. Aunque Riad ha... Tá? Então ela está dizendo que primeiramente vai ser uma situação econômica e a segunda é justamente sobre os acordos entre a Arábia Saudita e Israel, que estão cada vez mais próximas. A cada dia más próxima, ¿tá? Ha abandonado su histórica postura de reclamar la creación de un Estado palestino para reconocer a Israel. Sí ha trascendido que busca que Israel brinde concesiones a los palestinos para cerrar cualquier trato. Del mismo modo, la autoridad palestina parece dispuesta a evitar un boicot e intentar obtener algo a cambio de este establecimiento de relaciones israelíes-sauditas. O que eu falei para vocês, né? Que essa é a última chance da Palestina de poder alcançar alguma coisa, né? Foi por isso que o Abbas foi lá gritar, né? Dizer, gente, pô, vocês estão aí apoiando Israel, só Israel, e a gente? A gente está sumido do mapa para vocês? Não é? Cadê a proteção para nós? Cadê toda a preocupação? Vocês só ficam aqui conversando, mas de fato não tem nada da comunidade internacional por nós. Vocês ficam vendo ali os racistas, ultradireitistas de Israel, né, nos empurrando cada vez mais para fora da nossa terra, Cisjordânia ali, né, no oriente de Jerusalém, tá? E aí vocês não fazem nada. Então a reação ali do Bin Salman, da Arábia Saudita, foi enviar o seu primo, certo? Que é responsável aí em relação à diplomacia, para poder tentar conversar com eles sobre isso. A diferencia de sus anteriores críticas hacia los acuerdos de Abraham entre Israel y varias naciones árabes. Habrá que ver cuánto está dispuesto a pedir Arabia Saudita en nombre de la causa palestina, mientras que ministros del gobierno israelí de extrema derecha ya han dicho que se oponen a hacer concesiones a los palestinos. Oh, ainda tem isso. Por primera Esse vez final pensam aqui, hacer ó, concesiones a los palestinos. ainda tem isso. Os ministros que entraram agora, junto com o Netanyahu, ultradireitistas, como dizem, né? O Ben-Gvir e o Smotrich, eles não querem fazer nenhuma concessão. E eles já deixaram claro, se houver alguma concessão, eles estão fora. E o Netanyahu só entrou por causa desses dois ministros, Ben-Gvir
e Smotrich, que são os mais radicais do governo Netanyahu em relação à direita, né? Em relação a protecionismo, nacionalismo, trazer o reino de Israel, tá? O reino de Israel grandioso, trazer o Mashiach, tá? Então, são várias situações que estão por trás aí, certo? E não sei se eles vão realmente entrar no acordo, porque se tiver um acordo ali com a Palestina de 2 estados, provavelmente esses 2 ministros sairão do governo e o próprio Netanyahu balançará, quem sabe até cairá, porque quem sustenta o Netanyahu, né, são esses 2 aí ministros, certo? Então, essas informações que eu tenho para passar para vocês, tá? E aos nossos olhos, não adianta vir aqui no nosso canal dizer que estamos errados, que não queremos reconhecer isso, reconhecer aquilo. Não adianta. porque você só faz esses vídeos por causa que quer, né, lutar contra a verdade daquilo que alguém está dizendo. Vocês que são realmente totalmente apaixonados por seres humanos, né, e não conseguem ver, né, não conseguem olhar a realidade. A realidade é essa, tá? Se por acaso alguém chegasse e falasse: olha, gente, eu tenho um amigo, tá aqui a voz dele, ele conversa, certo, por trás e vê as situações, né? E está lá dentro do governo da Arábia Saudita e ele conversa aqui e tal, e diz que já teve algum acordo, né? Se por acaso isso vier a acontecer, isso dá mais credibilidade do que usar apenas a própria mídia, do que usar a mídia que estão falando, que estão dizendo, que tá, sabe, é tudo uma forma de interpretar aquilo que está chegando. Se outra pessoa interpreta as situações como se já houvesse, já tem o acordo, beleza, tranquilo, segue a vida. Agora eu não sou obrigado a concordar, a seguir, a dar crédito, obrigado a dar crédito, obrigado a aceitar, aceita, engole e acabou. Por quê? Por quê? Porque eu tenho que acreditar que já aconteceu isso em tal data, que sabe, e acabou, e pronto. Por quê? Por quê? Eu acho que tá tendo uma forçação de barra, né? Estão confundindo as coisas. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada, tá? Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque acredito que ainda não houve de fato nenhuma assinatura, houve-se conversações, certo? E que podem ter ali tratado algumas coisas, mas fechar de fato, assinar, dizer, olha, tá assinado, acabou, não tem ainda nada. Não tem ainda nada, tá? Conversar, se conversa, né? Bater papo, se bate, delinear situações, beleza. Mas é tão prova de que as coisas ainda estão sendo conversadas, né, que a situação da Palestina está sendo resolvida agora. Está sendo resolvida agora. Essa é a grande prova de que estão ainda conversando. Estão ainda conversando. Tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Cada um segue a sua vida, cada um segue o que acha, o que pensa. Espero que respeitem o nosso lado e saibam que a gente vive em função daquilo que acontece em Israel enquanto canal. Enquanto canal. Porque o maior sinal dos tempos é a própria Israel, porque lá é o relógio apocalíptico. Tá? Então não pense que a gente começou isso agora. É maciço, é massivo, é muita informação, é quase que toda hora. Já cheguei a fazer aqui 5 vídeos num só dia. Não é à toa que em 3, 4 anos nós temos quase 2.000 vídeos, sendo que esses 2.000 vídeos,
Nós apagamos já uns 300 ou 400 para tentar evitar que esse canal caia. Perdemos monetização, perdemos alcance. As nossas lives dão 50, 60 pessoas para um canal de 46 mil. Não tem algo estranho aí? Mas a gente insiste, tá? A gente insiste. Porque aqui a gente não está pensando em dinheiro, não está pensando em nada, tá? Deus nos abençoou e nos abençoa todos os dias, certo? E o que a gente faz aqui é para poder só ajudar, certo? E mostrar a nossa opinião e que essa opinião possa, né, enfim, alcançar alguém, tá? E, enfim, é só isso que a gente quer. É um coração, sabe, verdadeiro e puro no sentido de missão. Para mim é uma missão, tá? Então nós não somos obrigados a acreditar em ninguém, a aceitar nada, certo? Não preciso também de nenhum intermediário. Eu posso chegar a Deus por mim mesmo e eu sugiro que você faça o mesmo, tá? Faça o mesmo. Busque as coisas dos céus enquanto esse céu está escancarado. Nós não precisamos de nenhum intermediário, certo? Então, que todas essas notícias sirvam para uma mola propulsora de reconciliação, de busca de reconciliação com Deus. Era isso que eu ia falar para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima e tchau, tchau. Levante a cabeça.